falar sobre licenciamento ambiental de empreendimentos em unidades de conservação, meu amigo Maurício Fernandes, advogado, professor, radicado no Rio Grande do Sul, gremista, sofredor como eu, né, Maurício? Na segunda divisão, mas a gente vai voltar cedo ou tarde para o lugar de onde a gente não devia ter saído. Deixa eu fazer uma propaganda sua, Maurício, entre as várias propagandas que você merece. Ontem a gente falava dos livros do Taldes, do Terence e do Bin. Pessoal, o Maurício tem, talvez, o portal jurídico ambiental de maior renome, acho que a palavra é essa, né, Maurício? Que é o portal direitoambiental.com. E ele, junto ao Albeni, administra esse portal. Então, quem puder consultar, quem puder navegar por esse site, eu não tenho dúvida que vai ter uma fonte valiosa. Dito isso, Maurício, entre as várias coisas que fez, advogado, professor, foi também secretário municipal do Meio Ambiente de Porto Alegre, recentemente, não tenho dúvida que contribuiu muito, e como ele sempre diz, desenvolvendo o direito ambiental. Meu amigo Maurício, pelos próximos 30 minutos, a palavra é sua. Seja bem-vindo. Ô, Leandro, prazer estar aqui. Agradeço imensamente o convite, uma honra. Tá? Vou puxar a tua orelha aí para os próximos, a gente botar como apoiador do evento o site, direitoambiental.com. Quero pegar carona aí nas tuas iniciativas, no teu sucesso, mas com um propósito objetivo de divulgar o debate sobre o direito ambiental. Esse é o propósito, esse é o desafio do direitoambiental.com, publicar ali conteúdo, a maioria deles autorais, e desenvolver, evoluir o direito ambiental equilibrado, como eu costumo dizer. A Política Nacional do Meio Ambiente, ela traz, na sua origem ali, até entrar naquela parte tributária do artigo 17, mas ela traz, no cerne da Lei 6938, duas vezes, Leandro, duas vezes a palavra multa e 6 vezes a palavra incentivo, né? E, infelizmente, a aplicação da legislação ambiental é mais para o comando e controle do que para construir de forma equilibrada e sustentável essa política. E acho que esse é o desafio da nossa geração, fazer esses questionamentos, né? Porque sem equilíbrio, se adotar a pauta do radicalismo, todos perdem. E a tua fala foi muito nesse sentido. A judicialização, ela não é boa para ninguém. Isso expressamente te referiu, e é muito importante. Para mim também é uma grata satisfação poder compartilhar esse evento com pessoas, né, que me inspiram no direito ambiental. Então, fico, mais uma vez, honrado também por dividir esse espaço com tanta gente boa, tanta gente estudiosa aí, que nos permite aprender todos os dias. Bom, então o tema que me convidaste, né, do unidades de conservação e licenciamento ambiental, eu vou abordar, como não poderia ser diferente, em relação a partir da Constituição, né? Eu acho que a gente tem que partir da Constituição nesse ponto, e vou fazer uma linha de corte aqui, como não escopo, tá? Competência, tá? Não vou falar de competência para licenciar em unidade de conservação, e não vou falar também de compensação ambiental na unidade de conservação. O tema que me foi dado é o licenciamento nas unidades, e aí nós vamos abordar basicamente a questão da anuência e da ciência do órgão que administra a unidade de conservação em relação ao processo de licenciamento ambiental. Algumas questões são importantes, não necessariamente o órgão licenciador é o mesmo gestor da unidade de conservação, então aí já começa a aumentar o grau de complexidade. Mas feito esse não escopo, então, não é o objetivo da minha fala a compensação, lá do 36, da lei do SNUC, Sistema Nacional de Unidade de Conservação, lei 9985 de 2000,
e também competência, Lei Complementar 140 de 8 de dezembro de 2011. Compensação, diga-se de passagem, que é a única prevista em lei, né? Não existe outra compensação ambiental em lei federal que trate, né, do assunto. Então, quando se fala em compensação ambiental, a gente obrigatoriamente está falando com previsão legal de unidade de conservação. Claro, municípios geralmente têm de corte de vegetação, estados, enfim, mas em lei federal é essa a colocação. E também não são todas as unidades de conservação. E aí eu quero fazer outra linha de corte aqui. APA, Área de Proteção Ambiental, RPPN, Reserva Particular de Patrimônio Natural, elas não têm zona de amortecimento e são unidades de conservação muito específicas. A APA, basicamente, é uma zona de amortecimento, tem muita unidade de conservação e proteção integral que cria uma APA em volta para servir justamente como uma espécie de zona de amortecimento, mas, de qualquer sorte, quando se fala em APA, RPPN e também em área urbana consolidada, tem unidade de conservação que fica próxima aos centros urbanos, a regra vai mudar um pouquinho. Tá? Então, a regra geral, sem abordar APA, RPPN e área urbana consolidada. Bom, vamos começar lá. Constituição, capítulo do meio ambiente, artigo 225, parágrafo 1º, onde coloca que incumbe ao poder público, e aí vem os incisos. Inciso 3, tá, é aquilo que eu falo em sala de aula ETEP, né, espaços territoriais especialmente protegidos. Então, ali coloca que cabe ao poder público definir esses espaços territoriais especialmente protegidos. Esses espaços a gente pode interpretar como reserva legal, como APP, mas principalmente como unidades de conservação. São espaços onde a regra geral de uso do solo ela não se aplica, e se aplica, então, uma regra específica, geralmente vinculada à criação daquele espaço territorial especialmente protegido, que não pode, e aqui que eu quero fazer o destaque, criar uma condição de utilização que comprometa a integridade dos atributos que justificaram, que fundamentaram a sua proteção. Então, por exemplo, uma unidade de conservação marinha, ela tem que criar regras do seu entorno, e principalmente, né, no plano de manejo dentro, que preservem os atributos ambientais pelos quais serviram de justificativa para a criação. Então, não adianta uma unidade de conservação marinha querer criar uma zona de amortecimento 500 quilômetros, né, continente adentro. Não justifica. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. A Constituição Federal ela coloca que os espaços territoriais especialmente protegidos devem ter a sua utilização compatível com os atributos ambientais pelos quais serviram de justificativa para a sua criação. Essa é a linha mestra que deve ser seguida. Tá? Em 1990, não existia ainda Ministério do Meio Ambiente, era Secretaria, por isso que lá no CISDAMA não consta Ministério, né, consta Secretaria como órgão federal. O ministro, o secretário, né, status de ministério, era o gaúcho José Lutzenberger, governo Collor. Ele atuou ali como ministro, era status, e durante 2 anos, enfim, pouco antes ali da Conferência Mundial do Rio de Janeiro, em 92. E aí, nesse momento, se cria no CONAMA a regra que estabelece 10 quilômetros de entorno de unidades de conservação, era exigível uma cautela. E aí repetia licenciamento ambiental, naquela época, nos anos 90, embora já existisse desde 81, o licenciamento ambiental ele só foi se consolidar mesmo em 97, com a resolução 237. Mas, então, nas unidades de conservação, não tinha nem SNUC naquela época, né? Tinha parque, que era regra diferente entre parques, enfim. Aí tinha as resoluções lá, em 10, 11, 12, enfim. Mas era um sistema muito mais frágil, sistema legal muito mais frágil que hoje. Então, na época, se definiu um raio de 10 quilômetros como uma zona tampão de proteção e de alerta em volta das unidades de conservação. Essa era a regra geral. Tá? Anos 2000, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação colocou ali um padrão nacional nas unidades.
Aí o artigo 36 vem com aquilo que eu falei no início, a compensação ambiental. Ou seja, a compensação ambiental é aplicável nos empreendimentos passíveis de EIA-RIMA. Quais são os empreendimentos passíveis de EIA-RIMA? Aqueles de significativo impacto, né? Então, o licenciamento, ele tem aquela regra geral, né, efetiva ou potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos naturais, mas o licenciamento com EIA-RIMA é para aqueles empreendimentos ou atividades que têm um grau mais elevado de potencial impacto, tá? E aqui impacto não é dano, não vamos entrar nesse ponto, mas justamente impacto é algo lícito, dano, algo ilícito, tanto que a gente faz um estudo para saber o próprio impacto, né? Para saber o impacto e autoriza esse impacto. E essa autorização, ela passa por compensação, tá? Não vou entrar aqui naquele critério, 0,5%, enfim, não é nosso objetivo, é um tema muito interessante, mas o foco aqui não é esse. Então, nesse artigo, que fala da compensação, ele tem um parágrafo 3º do artigo 36 da Lei 9985, e ali diz o quê? Que esse empreendimento sujeito aí à RIMA, se ele afetar uma unidade de conservação específica, mas não só, se ele afetar também a zona de amortecimento. Zona de amortecimento que é o entorno da unidade de conservação definida em plano de manejo. Tá? O licenciamento, ele vai demandar, uma das etapas é a autorização do órgão responsável pela administração da unidade de conservação. Não só para fins de compensação, mas para fins de autorização do próprio empreendimento. Tá? Esse é o primeiro ponto. Constituição Federal, espaços territoriais especialmente protegidos, cuja as atribuições pelos quais justificaram a sua criação, demandam um grau mais cauteloso de liberação. Lei do SNUC coloca, já regulamentando, EIA-RIMA, primeira linha de corte, empreendimento sujeito a EIA-RIMA, precisam de autorização da unidade de conservação, certo? Bom, mas a primeira dúvida aí, tá? Quando tem impacto direto na unidade de conservação, é muito fácil de entender, mas a primeira dúvida, ela vai se colocar em termos reais, práticos, que nem toda unidade de conservação tem a sua zona de amortecimento definida. Ah, mas como? O SNUC é do ano 2000, todas já deveriam ter plano de manejo. Não só todas não deveriam ter, não só todas não têm plano de manejo, como, e aqui é um ponto fundamental, a própria lei coloca que a unidade de conservação ela pode ser criada sem plano de manejo. Ou seja, havendo justificativa para a criação de uma unidade de conservação, não há necessidade do plano de manejo. E mais ainda, a lei coloca, parágrafo 3º do artigo 27, que esse plano de manejo ele pode ser elaborado no prazo de 5 anos, ou seja, um prazo bem longo, bem extenso, muita coisa pode acontecer em 5 anos. Então, como situação prática, muitas unidades de conservação ainda não fizeram, está errado, mas ainda não fizeram plano de manejo, mas também a nossa abordagem ela tem valor a partir do momento em que unidades de conservação podem ser criadas e o plano de manejo ele não é uma condição para a criação, pelo contrário, tem esse prazo bem extenso de 5 anos para definição. E por que é importante o plano de manejo? Porque a zona de amortecimento será definida pelo plano de manejo. Então, por isso que a gente está abordando a questão de plano de manejo. Bom, então, 10 quilômetros era muito. 10 quilômetros era consenso, que era desarrazoado, era injustificável, importante para a época. Na época não tinha regra nenhuma, nem licenciamento se exigia, tanto que naquela resolução lá do Lutzenberger se colocava, o Lutzenberger que era o presidente do CONAMA, né, se colocava que dentro dos 10 quilômetros iria para licenciamento, nem falava em EIA-RIMA. Aí, no ano de 2010, resolução 428, em vigor, tá, definiu o seguinte, regras para que isso ocorra, já sob a vigência da lei do SNUC, o que é muito importante. Maurício, acho que você se mutou agora. Voltei?
Eu percebi que o computador abriu a mensagem, mas foi com vida própria aqui o som. Bom, sigamos. Me ajuda aí, Leandro. Então, essa resolução 428 é a resolução que rege o assunto. Tá? E a partir desse ponto a gente vai desdobrar essas exigências. Ah, professor Maurício, mas essa resolução caiu, porque tinha prazo de 5 anos, depois a resolução foi prorrogada em 2015 por mais 5. Não, vamos com calma. Tá? Vamos com calma. Ela tem um prazo de 5 anos, tá? Para definição da distância da zona de amortecimento para aquelas unidades de conservação que não possuem zona de amortecimento definida em plano de manejo, ou não possuem plano de manejo. Porque se tem plano, o plano obrigatoriamente tem que abordar qual é a zona. Mas toda a resolução vale, só esse ponto que ela tinha, né, um prazo temporal de vigência, então de 2010 a 2020. Então, em dezembro de 2020, esse artigo ele perdeu eficácia e nós vamos abordar isso daqui a pouco. Tá? E aí eu vou me socorrer na abordagem que, sem combinar, mas aí eu me socorro na abordagem que o Leandro fez, sobre normas gerais e competência concorrente. Que aqui é o primeiro ponto de interpretação sobre essa lacuna legislativa. Qual é a lacuna legislativa? Unidade de conservação, se ela for impactada por um empreendimento sujeito à EIA-RIMA, ela tem que criar, o empreendedor e o órgão licenciador tem que criar uma etapa dentro do licenciamento, que é a autorização do órgão responsável pela administração da unidade de conservação. Isso é uma etapa para aqueles empreendimentos sujeitos à EIA-RIMA. Tá? Já vou antecipar aqui que empreendimentos não sujeitos à EIA-RIMA, se ele afetar a unidade de conservação, é mera ciência ao órgão que administra a unidade de conservação. Mas, empreendimento tem que ter autorização do órgão que administra a unidade de conservação. Bom, mas quando afeta a unidade em si, não há dúvida. O problema é quando afeta, e a lei prevê, né, a zona de amortecimento, somado ao fato de ausência do plano de manejo. Nessa situação não existe zona de amortecimento. Se o plano de manejo não disse qual é a zona, então não existe zona de amortecimento, ou se ela não tem plano de manejo. Então essa resolução, ela definiu 3 quilômetros, tá? 3.000 metros de raio, e criou uma resposta, né, à situação posta. Bom, isso não está mais valendo. Por quê? Porque a própria resolução diz que em 5 anos. E aí depois, em 2015, teve uma outra resolução que alterou, botou mais 5. Resumo, esse artigo ele deixou de valer em dezembro de 2020. Como que faz agora naquele empreendimento sujeito à EIA-RIMA que afeta o entorno, que eu não sei qual, mas o entorno de uma zona, de uma unidade de conservação. E eu não sei qual é o tamanho da zona. No Rio Grande do Sul e em Minas Gerais, existem regras estaduais. Tá? O Rio Grande do Sul tem uma lei, que é não por acaso, é o Código Estadual do Meio Ambiente, e em Minas Gerais tem um decreto, que define uma regra para essas situações. Na lei do Rio Grande do Sul, eu peguei esses 2 exemplos, Rio Grande do Sul porque aqui a gente conhece bem, e Minas em homenagem à organização do evento, mas na lei do Rio Grande do Sul é a mesma regra que constava na resolução 428, ou seja, 3 quilômetros ali. Mas eu entendo, tá, que com base na Constituição, e eu vou avocar aqui toda a explicação do Leandro em relação ao artigo 24, que fala da competência concorrente, em matéria ambiental é competência concorrente, que diz no parágrafo 3º do 24 que se não tiver uma lei federal sobre normas gerais, os estados poderão exercer competência legislativa plena para atender suas peculiaridades. Esse é o texto constitucional. Ou seja, não tem norma federal, não existe. Lei, nem pensar, né? Não tem norma federal que eu me refiro à resolução. Logo,
especificamente no caso do Rio Grande do Sul, e tem o decreto 47941 de Minas também, a lei estadual, ou a regra estadual, no meu entender, ela vigora integralmente ante a ausência de norma federal. Tá? O problema vai residir quando não tem a federal, que a gente sabe que não tem, e não tem também uma regra estadual. Aí vai se exigir o problema. E aí eu vou propor, tá? E cito a fonte aqui, a solução dada pelo doutor Adriano Brandão, que fez uma live com o Leandro, no canal do Leandro, que eu tive a oportunidade de assistir, e ele, de uma forma justificada, cita um precedente do STF que diz que não pode ter lacuna em regras de direito fundamental, tá? Que é a DPF 747, né, na decisão cautelar da ministra Rosa Weber, e aí junto a 748 e a 749. Então, essa é aquele processo das resoluções do CONAMA, tá? Então, não é da resolução 428, tá? Veja bem, não é. Mas o doutor Adriano Brandão, ele sugere essa solução, que vigora em Minas, ele é procurador do Estado, tem uma live aí que eu recomendo com o Leandro. Então, na minha pesquisa, identifiquei isso, então trago aqui, porque eu acho que é uma solução que pode ser utilizada, tá? Que ela, na verdade, ela repristina, né? A proposta é uma repristinação de algo que não vige mais, tá? E aí mantém-se os 3 quilômetros ali. Então, se eu tenho um plano de manejo, eu vou aplicar o plano de manejo para definir a zona de amortecimento. Se eu não tenho um plano de manejo, começa o problema. Na minha contribuição, eu vou para a norma estadual. Por quê? Inclusive para a unidade de conservação federal ou municipal. Por quê? Porque eu justifico esse entendimento na competência concorrente, o artigo 24, parágrafo 3º da Constituição, que diz que na ausência de norma federal, a regra estadual ela tem plena eficácia. E, na ausência de norma estadual, a terceira hipótese para responder isso seria, né, esse precedente do STF, que diz que não pode ter lacuna, então ele repristinaria a resolução 428. Tá? Então, essa é a minha contribuição, minha interpretação de qual regra aplicar quando não tem a zona de amortecimento. Repito, quando tem é muito fácil, mas o problema vai se dar quando não tem. Bom, então vamos trabalhar então a 428, tá? Com EA-RIMA precisa de autorização. Sem EA-RIMA basta mera ciência. Qual é o rito? Tá? Quem que pede autorização? Eu vejo o órgão ambiental dizendo para o empreendedor que ele tem que ir na unidade de conservação protocolar o pedido de autorização. A resolução não traz isso. Tá? Quem tem que fazer isso é o próprio órgão licenciador. Mesmo quando o órgão gestor da unidade de conservação não é o mesmo órgão licenciador, que isso não é obrigatório. Tá? Em âmbito federal, a gente tem o ICMBio e o IBAMA. Na realidade do Rio Grande do Sul, aqui, o órgão gestor das unidades de conservação é um departamento dentro da Secretaria de Estado do Meio Ambiente. O órgão licenciador estadual no Rio Grande do Sul é uma fundação. Então, existe essa distinção aí. Mas a regra da resolução diz que o órgão licenciador é que tem que fazer esse contato, tá? Quando que essa autorização vai ocorrer? Esse também é outro ponto importante. Antes da licença prévia ou, se o empreendimento já tiver instalado, antes da licença de instalação. Eu não sei por quê, tá, que a redação da resolução do CONAMA ela colocou antes da primeira licença, porque eu defendo que o EA-RIMA, constitucionalmente, ele é um estudo prévio de impacto ambiental. Se o empreendimento já estiver instalado, eu não posso exigir EA-RIMA, não há falar em EA-RIMA. Acho que usa outro instrumento de avaliação de impacto ambiental, mas não usa o EA-RIMA. Por quê? Porque a Constituição diz que o EA-RIMA ele é prévio. Se ele é prévio, o empreendimento... De novo o microfone. Voltei, Leandro? Tô. Tá. Então,
antes do ERRIMA. Existe até prazo, tá? Existe até prazo. O órgão ambiental, ele tem 15 dias para solicitar a autorização do órgão gestor da unidade de conservação, e na elaboração do termo de referência, que gera, né, o ERRIMA, a segunda etapa ali, primeira reunião, depois faz o termo de referência. Então, o órgão gestor da unidade de conservação, ele também tem 15 dias úteis para elaborar apontamentos sobre o que exigir no termo de referência. Isso também é importante, são prazos previstos. Quais são os limites do órgão gestor da unidade de conservação? Os limites que as exigências, tanto para o termo de referência do ERRIMA, quanto para condicionantes, que a unidade de conservação pode definir condicionantes na licença, eles têm que ter pertinência temática com a unidade de conservação. E aqui eu vou mais além. Eu vou buscar lá na Constituição, primeiro ponto da minha fala, que fala dos espaços territoriais especialmente protegidos, que tem o objetivo fundamental de preservar os objetivos que fundamentaram a criação daquela unidade. Então, tanto estudos no termo de referência do ERRIMA quanto condicionantes têm que ter vinculação direta com os atributos que justificaram a criação daquela unidade de conservação. Não adianta pedir coisas aleatórias. Então, tem que ter uma pertinência temática aí muito delimitada. Tá? Prazo para manifestação, então, é 60 dias. Então, depois do ERRIMA, o órgão licenciador tem 15 dias para solicitar a autorização para o gestor da unidade de conservação, que vai ter 60 dias para conceder ou não, ou conceder, vamos ver daqui a pouco as opções que tem, conceder, buscar alternativas, e podendo pedir complementação. Não inovação no estudo, mas complementação, eventualmente por alguma dúvida que tenha surgido. Então, qual é a competência, qual é a atribuição, o que o órgão gestor da unidade de conservação pode fazer? Ele pode indeferir, óbvio, justificadamente, né, evidente, né, cabe recurso disso. 2, ele pode solicitar estudos complementares, ele não pode inovar, ele pode pedir esclarecimento sobre estudos que já foram feitos. Tá? Isso é importante, vale também lá para a complementação do licenciamento. Às vezes a gente passa desapercebido nisso. Né? Tem processo de licenciamento que cada nova complementação pede de novo, e isso está errado. Pode definir que a solução, lembrando que a RIMA sempre tem que apresentar alternativa técnica e alternativa locacional, então pode determinar ou pode decidir que há uma incompatibilidade nessas alternativas, e aí rediscute a matéria, ou pode negar a autorização. Tá? Também pode negar a autorização definitivamente, que está vinculado ali ao indeferimento do pedido. Então, esse é o rito da 428. E aí eu vou levantar para reflexão, para o debate, para as perguntas, né? Claro, no ambiente virtual isso fica de forma diferente, mas eu vou levantar aqui 4 pontos que a gente tem enfrentado na prática em relação a isso. Tá? O primeiro ponto é que é comum a gente analisar ato administrativo oriundo não do órgão, tá, gestor da unidade de conservação, mas do administrador da unidade de conservação, da própria unidade de conservação. A unidade de conservação ela tem um administrador, um gestor. Não é o gestor competente para esse ato administrativo, é o órgão. Então, por exemplo, no caso do Rio Grande do Sul, não é a gestão do parque tal, é o Departamento de Unidades de Conservação da Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Esse é o órgão gestor das unidades, não é o administrador. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto, unidade de conservação ou, né, o órgão administrador se manifestando de forma vinculada em empreendimentos não sujeitos a ERRIMA. Isso também acontece. Está errado. Empreendimentos não sujeitos a ERRIMA é ciência. É ciência, o órgão licenciador da ciência. Terceiro ponto, excessos. Exigências e restrições aleatórias sobre empreendimentos privados. A legislação é clara que tem que ter uma pertinência temática com os fundamentos que justificaram a criação da unidade de conservação.
tá? Já vi casos assim, por exemplo, uma lavoura de arroz, que o Rio Grande do Sul que é o maior produtor de arroz do Brasil, então temos muita essa atividade aqui e demanda recurso hídrico, enfim. Inclusive no Dia da Água, terça-feira, no site direitoambiental.com, a gente publicou um belo exemplo de uma lavoura de arroz que economiza água aqui, utilizando novas tecnologias. Recomendo a leitura para quem se interessar. E essa fazenda específica ela é próxima a uma unidade de conservação. E a unidade de conservação proibiu a pulverização aérea de defensivo agrícola. O que é importante, porque é uma fazenda grande, enfim, quando dá a praga, tem que no mesmo dia pulverizar. E ela usou o plano de manejo, só que o plano de manejo coloca que essa restrição ela ocorre ou deve ocorrer em até 500 metros, que seria a zona de amortecimento da unidade de conservação. E a fazenda está mais que isso. Então, existe nessa licença dessa fazenda essa restrição, que é uma restrição absolutamente descabida, excessiva, desvinculada com a unidade de conservação. Então, isso acontece bastante. E um último ponto, que eu deixo para debate aqui de descumprimento da legislação, é que a unidade de conservação, não é nem o órgão gestor, muitas vezes é a própria unidade, se manifesta a cada renovação de licença. E a legislação é bem clara, é uma vez, lá na primeira licença, só quando é o caso de RIMA. Mas na prática isso não acontece, inclusive com excessos, que eu já dei um exemplo concreto aqui. Então, problemático. Para resumir, eu encaminho para o final aqui. Tá? A gente procurou fundamentar a exigência do diálogo entre o órgão licenciador e o órgão gestor da unidade de conservação. Para mim, essa exigência tem fundamento no inciso 3, do parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição Federal. O rito, que se aplica da 428, quando não tem unidade de conservação, eu entendo com base no artigo 24, parágrafo 3º da Constituição, que é a legislação estadual, ela vai se sobressair, inclusive sobre unidade de conservação federal ou municipal, porque a Constituição coloca como competência concorrente, se a União não tem isso legislado, o Estado pode legislar. Mas quando não tem nem regra estadual, nem regra federal, você faz a repristinação dos 3 quilômetros ali da resolução 428. Esse entendimento com base no princípio direito fundamental ali previsto na Constituição do ambiente ecologicamente equilibrado. E problemas que a gente tem visto na prática, né? Manifestação da unidade de conservação ao invés do órgão, manifestação em processo de licenciamento não sujeitos à RIMA, quando deveria ser mera ciência, excesso de exigências que são desvinculadas ou injustificadas em relação ao fundamento que criou a unidade de conservação, e manifestação a cada renovação. Então, procurei aqui, Leandro, abordar um pouco da nossa experiência como intérprete, né, da legislação, mas trazendo também alguns casos que a gente enfrenta na labuta diária. Muito obrigado.